Chamo-me Luzia José, tenho 35 anos de idade. Antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, era uma mulher muito triste, muito angustiada, porque vivia no seu familiar onde eu não era prestada muita atenção. Vivia também com mágoa do meu pai, porque tudo quanto meu pai falava para mim, eu achava que era errado e ao contrário era certo. E aí, por meu pai desprezar às vezes algumas palavras que ele falava para mim, eu estava vivendo de mágoa, sem até eu dando mesmo conta. Comecei a ter mágoa do meu pai, tudo quanto ele falava para mim, às vezes não obedecia. E fui dando conta que esse caminho que eu estou a passar, essas coisas que eu estou a passar, tudo achava que era culpa do meu pai. Depois de eu ter vivido essa vida de mágoa dentro do seio de familiar com meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu engravidei, porque o meu pai antes dizia que só iria sair de casa com 25 anos de idade, assim que eu tinha que apresentar ao noivo e depois casar. Mas tudo quanto meu pai me falava, não foi isso que eu fiz. Eu fiz errado. E quando eu fiz errado, eu engravidei. E quando eu engravidei, o meu pai exigiu que eu tinha que ir para a casa do meu esposo, mesmo sem a minha própria vontade. Então eu fui para a casa do meu esposo e daí eu continuei a viver mais magoada, triste. Não conseguia expressar no meu pai, dizer que não, pai, eu estou magoada com o pai, porque o pai fez aquilo. Não conseguia mesmo falar nada. Então isso foi a razão na qual eu estava guardando mágoa do meu pai. Não sabia perdoar, era uma pessoa muito triste, muito amargurada. Mesmo dentro da igreja, eu vivia com esse ressentimento. Fazia as coisas como se fosse, estou a fazer o que é certo, enquanto eu estava a fazer o que é errado. Quando Deus despertou-me e fui falando com Deus, Deus me orientou de uma forma diferente, na qual eu comecei a pedir direção a Deus e o Senhor Jesus me deu uma direção, que é buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo e perdoar. Comecei a orar pedindo perdão por mim, comecei a pedir perdão pelo meu pai, comecei a pedir perdão pela minha família e aí Deus começou a fazer graça. É assim, em 2018, que eu fui batizada nas águas, no mês de março, dia 12, fui batizada nas águas e aí comecei uma nova vida. Aí comecei a pedir direção a Deus, comecei a pedir a presença de Deus, comecei a orar mais, comecei a jejuar mais. Sempre ouvia falar sobre o Espírito Santo da paz, da harmonia. Então comecei a ter aquela experiência, eu comecei a buscar a presença do Espírito Santo. E numa quarta-feira, na igreja, eu comecei a fazer a busca do Espírito Santo, orando. O Espírito Santo desceu sobre mim. E naquele momento que eu buscava, eu senti uma paz no meu interior. Senti uma paz no meu interior e comecei a adorar, comecei a buscar. É daí onde eu percebi que fui batizada pelo Espírito Santo, porque já não... O que eu sentia antes, que eu vivia antes, tudo passou. Tornei uma nova criatura. Hoje, com meu pai, nós somos felizes. Já há entre nós uma harmonia muito grande. Não existe mais nada de dor, porque ressentimento não. Hoje há mesmo uma união entre eu e o meu pai. Graças ao Espírito Santo, que trouxe paz dentro do meu coração, na minha alma, porque antes era mesmo uma alma muito triste, um coração triste, e também trouxe união e paz na minha família.